quero contar para você hoje a história entre o Padre Pio e o jovem Brian, que nasceu filho de John e Maureen, que era um casal anglicano e que vivia na época em Liverpool, na Inglaterra. Logo após o seu nascimento, Brian foi batizado como cristão, porém na igreja anglicana. Ele sempre foi uma criança muito alegre e muito vibrante, de acordo com seus pais e seus parentes. No entanto, quando Brian tinha 2 anos, a vida deles mudou inesperadamente. Durante 2 semanas de férias em família, Brian começou a parecer mais cansado, mais fraco, sem tanta energia como nos dias anteriores. Eventualmente, a causa da saúde em declínio de Brian foi descoberta. E, infelizmente, Brian foi diagnosticado com leucemia e os médicos lhe deram apenas 6 meses de vida. O ano era 1971 e o Padre Pio tinha morrido em 68. Apesar de mal saber alguma coisa sobre o Padre Pio e aconselhada por uma amiga, grande parte da família de Brian, apesar de ser anglicana, se voltou para este grande santo, o monge estigmatizado do Gargano, buscando desesperadamente sua poderosa intercessão. Uma noite, Brian recebeu um visitante inesperado. E com o passar das semanas, Brian falou repetidamente sobre um homem desconhecido que o visitava regularmente, mas ninguém via esse homem, a não ser Brian. Eventualmente, Maureen, a mãe, foi contatada pelo irmão de sua amiga, Ed, que era seminarista dos Oblatos da Virgem Maria em São Vitorino, uma cidade perto de Roma. Ele ouviu falar dos misteriosos encontros entre Brian e esse visitante. Uma vez, Ed disse a Brian que talvez ele devesse perguntar ao homem qual era o nome dele na próxima vez que ele o visitasse, e assim Brian o fez. Um dia, a mãe de Brian perguntou ao filho se ele havia descoberto o nome daquele homem estranho que o visitava regularmente. E Brian tranquilamente respondeu: "Ah, sim, o nome dele é Padre Pio." E ele estava vestido com uma roupa marrom, comprida, e tem buracos nas mãos e nos pés, explicou Brian à sua mãe. A partir daí, o belo aroma de incenso permeou o quarto de Brian. Segundo Ed, Maureen disse que se assemelhava ao perfume adorável que tem na Igreja Católica, ou ao incenso usado durante a bênção do Santíssimo Sacramento. Para um jovem rapaz como Brian, o crescimento da fé foi tremendo e ele desenvolveu uma poderosa devoção à Nossa Senhora e ao Cristo crucificado, que eram 2 das maiores devoções do Santo Padre Pio. E ele dizia: "Mamãe, eu te amo mais do que qualquer outra pessoa no mundo inteiro, mas eu amo minha Senhora ainda mais", referindo-se Brian a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Certa vez, com a permissão dos pais, Ed levou Brian até um mosteiro franciscano. No momento em que Brian viu o grande crucifixo no canto da igreja, ele foi atraído para aquele mesmo local e começou a contemplar os mistérios da paixão de Cristo em detalhes. Brian disse a Ed: "Quando aqueles homens maus crucificaram Jesus, eles foram até a parte de trás do crucifixo e bateram nos pregos só para fazer doer mais?" E para uma criança de apenas 3 anos de idade, Brian podia entender a crueldade da agonia de Cristo
com tantos detalhes. Um presente dado somente a certos místicos ao longo de muitos séculos na história da Igreja. Brian estava completamente envolvido no amor de Deus. Em outra ocasião, Pat, o amigo de Maureen, deu ao pequeno Brian uma estátua de plástico de Nossa Senhora de Lourdes, aquelas que vêm com água benta. E logo depois, Brian pediu à sua mãe um medalhão de ouro que ela tinha em volta do pescoço, para que ele pudesse colocá-la no pescoço da estátua. E ele dizia: mamãe, por favor, me dê esse medalhão que eu quero ele para a minha senhora. O medalhão de ouro costumava brilhar durante a noite. Apesar das muitas tentativas do pai de Brian de mover a estátua pela sala para tentar descobrir se era apenas a maneira que a luz refletia na medalha ou não, a medalha continuava emitindo o mesmo brilho em qualquer lugar que ele colocasse aquela imagem. Um dia, Ed decidiu colocar Brian à prova, mostrando-lhe fotos de frades capuchinhos, entre elas uma do Padre Pio, para identificar se era ou não o Padre Pio que estava visitando aquela criança. E Ed disse: eu mostrei a ele a primeira foto de um padre capuchinho perguntando se ele o conhecia. Ele simplesmente respondeu que não. Depois de alguns minutos, mostrei a ele outra foto do mesmo tamanho de outro padre capuchinho para tentar confundi-lo e fiz a mesma pergunta e Brian novamente respondeu não. Depois de vários minutos, coloquei uma foto do mesmo tamanho das outras, mas agora do Padre Pio, sem dizer nada. Ele viu a foto e disse: é esse o homem que vem me ver. Esse é o Padre Pio. Então eu desafiei gentilmente, disse Ed: você disse que não conhecia o homem. E Brian respondeu: ah não, Ed, eu não conhecia o outro homem, mas esse é o Padre Pio. Com isso, ele fez uma identificação muito clara do Padre Pio. E fiquei satisfeito por ele estar de fato vendo o santo do Gargano, afirmou Ed. Um dia, quando Brian estava com Ed novamente, eles se depararam com uma família que estava orando por Brian. Desconhecida por mais alguém na sala, uma garota de 17 anos que ouviu falar da história de Brian pensou consigo: se ele realmente estiver vendo o Padre Pio, faça-o beijar o crucifixo. E, sem motivo aparente algum, Brian foi até a mesa, pegou um crucifixo que estava em cima dela e o beijou. Brian era como um farol de esperança e fonte de inspiração para muitas outras crianças que lutavam contra a leucemia. Sua força e sua perseverança constante chocaram muitos médicos. O médico disse: senhora, algo ou alguém está mantendo essa criança viva, ele certamente deveria estar morto. E durante as últimas semanas de Brian, ele distribuiu centenas de medalhas milagrosas para aqueles que estavam ao seu redor, que o visitavam. Para Brian, a morte era apenas a porta de entrada para as margens da eternidade. Era a maneira mais eficaz de encontrar-se com seu amigo misterioso. Quanto mais a saúde do menino de 3 anos se deteriorava, mais ele sentia que estava perto de Cristo e mais apaixonadamente falava sobre Nossa Senhora. Dizia: mamãe, você vai ter que pedir ao Papai do Céu para arranjar outro menino. Padre Pio me disse que virá muito em breve, agora para me levar para a minha Senhora. Quando o pequeno Brian estava em seu agonizante leito de morte, nos últimos dias, um de seus pedidos finais foi que a estátua de Nossa Senhora de Lourdes
se aproximasse de onde ele podia vê-la. Caindo de joelhos diante da imagem e rendendo-se totalmente à vontade de Deus, a mãe de Brian disse: Jesus, se você realmente quer meu filho, então eu o dou a você. Mas me dê um sinal. Logo depois dessa oração, 2 raios de luz convergiram e atingiram Brian, que deu seu último suspiro e morreu em paz. Embora a vida do jovem Brian tenha sido curta, esse menino alcançou o auge da santidade apenas aos 3 anos de idade. Nos encontros miraculosos entre Brian e Padre Pio, a criança desenvolveu uma profunda apreciação pelo sacrifício de Cristo na cruz e buscou proteção constante sob o manto de Nossa Senhora.